Notícias. A notícia com A gente começa a partir de agora o nosso canal Saúde. Aí eu já digo para você, internauta, você que está nos acompanhando através do 96,7, você também pode correr lá para o YouTube, para o nosso canal no YouTube, que nós estamos, a partir de agora, transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Aí você aproveita, você já faz a sua inscrição, já ativa o sininho para receber as notificações, curte, compartilha, deixa suas críticas, deixa seus elogios e suas sugestões, né? Que assunto você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal Saúde? Hoje nós vamos falar sobre a doença do refluxo, sintomas e tratamentos. A forma de mastigar o alimento, se a tosse ou pigarro, a sensação, aquela sensação de queimação, são alguns dos questionamentos que o especialista faz para investigar se o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico. E aí, para conversar com a gente sobre o assunto, eu estou aqui com o doutor Eduardo Carvalho, ele é gastroenterologista. Boa tarde, bem-vindo ao nosso canal Saúde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e todas que estão nos escutando. Eu queria agradecer o convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Tão impactante, tão prevalente na população, que é a doença do refluxo. Então vamos lá. Muito bom para que a gente possa fazer explicações, orientações, tirar dúvidas. E eu estou à sua disposição. Muito obrigado, Patrícia. Então, eu já falei alguns sintomas, eu creio, algumas sensações, principalmente aquela queimação, né, no estômago. Mas quais os sintomas que levam ao médico a determinar? Não, esse aqui realmente a doença do refluxo. Olha, Patrícia, a doença do refluxo hoje é uma doença extremamente prevalente na população. Para que você tenha uma ideia, e vocês tenham uma ideia, cerca de 20 a 30% da população mundial, e a gente transporta isso para o Brasil, eles têm sintomas relacionados com a doença do refluxo. E quais são esses sintomas? Existem dois tipos de apresentação da doença do refluxo. A gente pode ter a forma clássica da doença, a forma típica, onde os dois principais sintomas são a queimação, que todo mundo conhece como azia, e a regurgitação, que é aquela sensação, a percepção do paciente que o líquido que está no estômago, ele reflui em direção à boca. Isso é a regurgitação. E existe uma forma que a gente classifica como atípica da doença e que tem muitos sintomas. Eu vou citar alguns deles aqui para que vocês tenham uma ideia. Rouquidão, pigarro, tosse seca persistente, ardor e queimor na garganta, a sensação do bolo na garganta, e muitos pacientes se incomodam com esse tipo de sintoma, a dor torácica de origem não cardíaca, pacientes que apresentam mau hálito, outros pacientes com sinusite de repetição. Você vê que é uma doença que tem muitos sintomas, inclusive esses sintomas que a gente chama de extraesofágicos. O paciente chega no consultório com esse tipo de sintomas, nós vamos pensar na possibilidade do diagnóstico da doença do refluxo e, consequentemente, estudar bem esse paciente para que faça um diagnóstico bem feito e aí um tratamento de preferência individualizado. Eu acho, não, acho que nós... doutor, o que causa a doença do refluxo? É a alimentação? É alguma má condição orgânica? O que causa? Essa é uma pergunta muito importante, Patrícia. Na realidade, a doença do refluxo é uma doença considerada hoje uma doença crônica. Ela é uma doença multifacetada, multifatorial, ou seja, tem vários fatores que podem contribuir
com o aparecimento do sintoma e o desenvolvimento da doença do refluxo. Ela é uma doença hoje em dia considerada crônica. Então, as causas frequentes, elas podem ir desde as causas alimentares, que é uma frequência hoje em dia, a obesidade ela faz parte da população em geral. Então, a má alimentação, quando o paciente exagera em comidas com gordura, fritura, condimentos, uso de refrigerante em larga escala, bebidas alcoólicas e outros fatores. E também existem as causas anatômicas, como, por exemplo, a presença de uma hérnia de hiato associada. Essa hérnia de hiato é uma hérnia que se forma na transição entre o esôfago, que é um órgão apenas de transporte, ele vai da boca até o estômago. Essa transição para o estômago ela se faz de uma maneira irregular, permite que o paciente tenha o refluxo do conteúdo do estômago para dentro do esôfago. Além dessas causas, tanto anatômicas quanto alimentares, de uma maneira geral, estão relacionadas com estilos de vida, existem as causas inerentes a cada paciente. Existem pacientes que têm uma hipersensibilidade do esôfago. Existem pacientes que têm um esfíncter esofágico, que é uma válvula entre o esôfago e o estômago, e essa válvula ela funciona de uma maneira irregular. Ela é mais frouxa, abre mais e permite que o conteúdo do estômago volte e banhe o esôfago, que tem uma parede interna que não é preparada para receber esse conteúdo ácido. E, consequentemente, você vai ter as complicações relacionadas com a doença do refluxo. E é uma doença que, inclusive, ataca as crianças também, inclusive recém-nascidos, não é? Podem sofrer do refluxo, não é isso, doutor? É verdade. É verdade. Logicamente que no recém-nascido e na criança, a fisiopatologia, ou seja, a maneira como se desenvolve o refluxo, ela é diferente. No recém-nascido e na criança, podem estar muito bem relacionados com a imaturidade do sistema digestivo nessa localização. Então, tem um comportamento diferente, consequentemente, os pediatras abordam de uma maneira diferente do que na doença do adulto. E quando é que é considerada grave a doença? Não, olha lá, excelente pergunta. A doença do refluxo, ela é uma doença benigna, né, na sua natureza. Ela é uma doença crônica, tem vários sintomas, várias causas, mas ela não é isenta de complicações, principalmente quando é um refluxo crônico de longa data, onde o paciente que chega, ele não valoriza aqueles sintomas e deixa a coisa rolar e vai tratando de uma maneira inadequada, com orientações de colegas, de amigos, de pessoas outras que tentam fazer o tratamento de uma maneira bem empírica. Então, que complicações são essas? Existem duas complicações que são mais importantes, que o gastroenterologista valoriza de uma maneira bem importante, que é a estenose do esôfago, ou seja, o estreitamento do órgão decorrente de processos inflamatórios recorrentes. Esse ácido fica banhando o esôfago várias vezes, vai criando processos inflamatórios, nós caracterizamos como esofagite, e essas esofagites vão cicatrizando, inflamando, e cria-se uma fibrose, que é um endurecimento na parede. Essa parede do esôfago, ela perde um pouco a mobilidade dela. Então, a estenose é uma complicação. E uma outra complicação que vale a pena citar, e muito importante, é o desenvolvimento de uma patologia chamada esôfago de Barrett, que nada mais é do que uma modificação na parede interna do esôfago para se proteger daquele conteúdo ácido. Nessa modificação da celularidade, ou seja, a célula se modifica
ele tem um potencial maior de desenvolvimento do câncer esofágico. Felizmente, é uma pequena percentagem de pacientes que tem esse tipo de evolução, mas são duas complicações, apesar da doença ser benigna, muito importante. Vale a pena você fazer o acompanhamento, diagnóstico e o tratamento para evitar esse tipo de complicação. E que pode levar à cirurgia? Então, a cirurgia, ela é uma das alternativas no tratamento da doença do refluxo. Ela não é o tratamento habitual, ou seja, é um tratamento de exceção e está restrito a determinados casos da doença do refluxo. Pacientes que, por exemplo, têm hérnias de hiato muito volumosas, pacientes que têm um refluxo que não é ácido, é um refluxo alcalino, onde não adianta você fazer as medicações, porque não vai bloquear esse ácido. Pacientes que têm uma sintomatologia muito agressiva, que não respondem aos tratamentos habituais, as medicações que nós utilizamos em larga escala, e muitas vezes também na vontade do paciente. Existe também o custo do tratamento, assim como é uma doença crônica, esse custo do tratamento, às vezes, pesa no bolso do paciente. E ele procura saber da possibilidade da cirurgia anti-refluxo. Mas em relação às complicações, existem sim. O esôfago de Barrett, que é a principal complicação, já existem alternativas cirúrgicas endoscópicas para que seja retirado esse tecido transformado, consequentemente diminuindo a possibilidade de evolução para o câncer esofágico. Em relação ao câncer esofágico, o tratamento é cirúrgico com a ressecção, ou seja, retirada daquela tumoração e recompor o trânsito através de uma ligação entre o esôfago que sobra com o estômago que é levado para cima. Em relação à estenose, que é o estreitamento do esôfago, as alternativas endoscópicas, hoje em dia bem avançadas, protocolos bem definidos e procedimentos bem adaptados ao paciente, de uma morbidade muito menor, existe para poder dilatar esse segmento que está estenosado, que está estreitado. Doutor, o senhor falou, né, da condição também alimentar, provocando aí, agravando os sintomas e causando esse mal-estar, o refluxo. Então, essa é uma condição que pode durar a vida inteira ou existem casos em que, de repente, ou por uma mudança, né, da dieta, desaparece? Olha, muito bem colocado. Essa sua colocação foi importante. Por quê? A obesidade hoje faz parte da nossa rotina. Quem está associado à obesidade são os pacientes que têm um estilo de vida, uma qualidade de vida do ponto de vista tanto de atividade física como alimentar, muito ruim. Eles se alimentam mal, muitos calóricos, gordura, fritura, e ao mesmo tempo que eles se alimentam mal e eles ganham peso, eles não praticam uma atividade física mínima que possa fazer o controle desse peso. Muitos pacientes, quando a gente consegue modificar essa mentalidade para que ele passe a ter uma alimentação mais saudável, onde a gente prefere que seja retirado, por exemplo, alimentos muito gordurosos, alimentos com fritura, alimentos muito condimentados, uso frequente de café, pacientes que tomam muito café, chocolate, são alimentos que normalmente desencadeiam sintomas da doença do refluxo. Quando esses pacientes eles modificam e passam a se alimentar de uma maneira mais adequada e mais saudável, e se eles associam isso a uma atividade física mínima para controle do peso, aumento do peristaltismo do estômago, esvaziando esse estômago mais rapidamente, muitos pacientes eles conseguem ficar livres do uso crônico das medicações. Então, esse é o objetivo nosso. Quando nós vamos tratar um paciente
com a doença do refluxo, 3 aspectos são muito importantes. A medicação, que depende exclusivamente do médico. Sou eu que vou dizer qual a melhor medicação, qual a dose adequada, o tempo adequado de tratamento. O segundo aspecto, alimentar. E o terceiro aspecto, atividade física. Observe, percebam que esses 2 aspectos dependem exclusivamente da vontade do paciente. Ele sair daquela zona de conforto e ter uma qualidade de vida melhor com uma boa alimentação e uma atividade física regular. E aí foi ótimo o senhor ter falado isso, porque era justamente a minha pergunta, a minha próxima pergunta era em relação a esses medicamentos. A gente vê propaganda, inclusive, né, pela televisão, dos veículos de comunicação, de uma maneira geral, né? Use o antiácido, azia, má digestão, use esse antiácido. E algumas pessoas também dizem, olha, está com azia, então uma colherada de só consumo de limão ajuda, porque vai modificar o pH e do estômago, não é? E aí o senhor trouxe exatamente uma informação importante, que é o perigo disso, né? Da automedicação, doutor. Não, é um tema extremamente polêmico, né? Para você ter uma ideia, essas medicações que nós utilizamos para o tratamento de refluxo, principalmente, elas são consideradas hoje a medicação mais prescrita no mundo. Então, você tem uma facilidade, ou seja, o paciente tem uma facilidade muito grande de ir numa farmácia e conseguir comprar, porque um amigo tomou, um parente próximo também tomou e achou que ficou melhor, e eles começam a tomar de uma forma indiscriminada, e dessa maneira ele pode trazer malefícios para o paciente, pode trazer complicações, sobretudo quando essas medicações são utilizadas em longo prazo e de uma maneira sem controle com gastroenterologistas. Essas medicações, que são os IBPs, também conhecidos popularmente como os prazóis, são medicações extremamente seguras, bem documentadas, inclusive pela Sociedade, pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, e que modificou completamente a história das doenças relacionadas com o ácido clorídrico, o ácido do estômago. Por exemplo, gastrite, úlceras duodenais, úlceras gástricas e o refluxo. Essa medicação, que já estão em uso há quase 50 anos, são medicações já bem documentadas, com estudos prospectivos e têm qualidade e segurança, mas devem ser utilizadas de uma maneira racional e sempre, absolutamente sempre, com a orientação e um acompanhamento de um bom gastroenterologista que esteja preparado para poder tratar a doença do refluxo e as outras doenças dependentes do ácido. Porque o que me passa pela cabeça também é que determinados medicamentos, ou quando a pessoa começa a se automedicar, ela está, na verdade, mascarando os sintomas, não é? E não está tratando a doença em si. Não é isso, doutor? Perfeito. Perfeito, Renato. Essas medicações são muito potentes, né? Elas têm... Toda medicação tem efeito colateral, mas elas são muito potentes. Então, elas cicatrizam até lesões que possam estar presentes no esôfago, no estômago, até lesões graves. E, de certa forma, mascara um diagnóstico mais importante, onde você precise ter uma conduta mais agressiva, um acompanhamento mais de perto desse paciente. Então, o uso indiscriminado e sem uma orientação médica, ele é completamente proscrito. Não deve ser utilizado dessa maneira.
Doutor, e no caso, voltando agora para a infância, né? As mães ficarem atentas às reclamações dessas crianças e, claro, a orientação é imediatamente procurar orientação médica, né? Procurar um médico, um gastroenterologista. Existe na pediatria também especialistas que podem auxiliar, ajudar essa mãe, ou ele deve não ir no gastroenterologista de imediato? Não, na pediatria existem aqueles pediatras que são especializados, especialistas na gastroenterologia. Então, é um ramo separado, né, e bem específico, que é a gastropediatria. Lembrar que a apresentação, sintomas na criança e no recém-nascido, ela tem um comportamento diferente do tratamento da doença do refluxo do adulto. Então, isso é um alerta importante. Não se deve tratar a criança como se trata um adulto. A criança tem suas peculiaridades, tem a sua forma de apresentação e não é um adulto pequeno. A criança não é um adulto pequeno. Então, para que uma mãe que esteja angustiada com a presença frequente do refluxo, quer seja no recém-nascido, quer seja na criança, ela deve pedir a orientação, e isso é extremamente válido, a um pediatra que tenha uma vivência, que seja especializado na parte de gastroenterologia, o gastropediatra. É isso, eu quero agradecer a sua participação conosco no nosso canal Saúde, doutor Eduardo Carvalho, gastroenterologista. E o senhor fica à vontade para deixar as suas redes sociais, uma forma de contato para que as pessoas que queiram aprofundar o assunto. Por gentileza. Patrícia, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, muito agradecido mesmo para a gente poder conversar alguma coisa a respeito dessa doença. E aí eu vou aproveitar, meu consultório fica no Rio Mar, o telefone para contato do consultório é o prefixo 81 98511-9545. Vou repetir, 819-8511-9545. E nas redes sociais eu sou bastante ativo, eu tenho um Instagram, muita informação, eu falo exclusivamente da doença do refluxo, tenho um canal no YouTube também, muito ativo, publico muitos vídeos a respeito de como é a doença, as complicações, os tratamentos, como conduzir. E o Instagram é o @doutoreduardo.carvalho. A mesma coisa para o YouTube, Dr. Eduardo Carvalho. Eu estou à disposição de todos. Quem quiser tirar dúvidas, mandar mensagens, eu atendo a todas as pessoas, dou uma atenção que vocês merecem. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Parabéns pelo programa. Canal